Câmara dos Deputados discute nesse momento mudança nas emendas do relator. O objetivo é deixar o processo mais transparente. A PEC da transição pode ser votada hoje com participação à distância de deputados. E você vai ver também. Polícia Federal e Receita fazem operação para investigar venda de créditos falsos para pagamento de dívidas tributárias. Medida provisória abre crédito de 7,5 bilhões de reais para a Previdência Social. China ameaça retalhar Reino Unido após diplomatas chineses serem obrigados a deixar o país. Argentina e França fazem a grande final da Copa no domingo. E nós fomos às ruas para saber para quem os brasileiros vão torcer. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber. E boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E olha só, a gente começa falando de política. A PEC da transição pode ser votada hoje na Câmara dos Deputados. E para agilizar a votação, será possível participar de forma remota. Líderes partidários afirmaram não ter certeza se é voto suficiente para a medida ser votada. Para ser aprovada no plenário, é preciso ao menos 308 votos favoráveis ao texto em 2 turnos de votação. Parlamentares do Centrão acreditam haver no máximo 240 votos favoráveis. Não há consenso, inclusive dentro de partidos, que o PT espera ter ao seu lado na votação da PEC, na busca de construir uma base aliada mais robusta a partir do ano que vem. Ainda há outras reuniões previstas entre lideranças da Câmara para discutir o assunto antes de abrir sessão para votação. Mas ainda não está descartado deixar a votação da PEC somente para a próxima terça-feira, antes do recesso parlamentar. Também não há consenso quanto ao conteúdo do texto. Parte dos deputados reclama de valores e prazo para o Bolsa Família turbinado, com valor de R$ 600. Outros pontos de divergência são deixar a equipe de transição como um dos responsáveis pela destinação de recursos tratados pela PEC e a possibilidade do uso de recursos esquecidos, por exemplo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com líderes partidários e o relator da PEC, Elmar Nascimento, em seu gabinete na casa para tentar negociar a PEC. Elmar afirmou que vai apresentar o relatório nesta quinta-feira. Em plenário, a tendência é que diversos partidos apresentem uma série de sugestões de mudanças ou supressões à proposta aprovada pelo Senado. O Congresso Nacional abriu uma sessão agora há pouco para analisar um projeto que torna as emendas de relator mais transparentes. A matéria pode ser votada agora à tarde. Outro destaque do dia deve ser a votação no Senado da Lei das Estatais. As ações que contestam o mecanismo das emendas do relator dizem que os critérios de distribuição de recursos não ficam claros. O Congresso abriu a sessão para analisar as mudanças, após o Supremo Tribunal Federal começar a decidir sobre as regras. Atualmente, o relator do orçamento tem poder de distribuir certas quantias em emendas parlamentares. Os recursos, em geral, são liberados pelo relator a pedido de deputados e senadores. O Congresso tem um sistema para divulgar essas informações, mas há dúvidas em parte das indicações. O projeto de lei que visa modificar o texto da Lei das Estatais também deve ser votado no Senado. O objetivo da alteração é facilitar indicações políticas a empresas estatais ou de capital misto. O texto já aprovado pela Câmara diminui de 36 meses para 30 dias o período de quarentena para que uma pessoa que tenha atuado em estrutura decisória de partido político possa tomar posse em cargo de direção de empresa de economia mista. E uma operação contra suspeitos de financiar atos antidemocráticos acontece hoje em 8 unidades da federação. Devem ser cumpridos mais de 80 mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal realiza uma operação contra suspeitos de financiar protestos antidemocráticos no país após o resultado das eleições. Por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes,
Os agentes devem cumprir 81 mandados de busca e apreensão realizados nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e também no Distrito Federal. Essa é a maior operação contra financiadores de manifestações, com interdições de rodovias brasileiras e atos de vandalismos feitos desde o fim das eleições. A operação é realizada contra pessoas e empresas identificadas pelas forças federais e locais de segurança. Na última segunda-feira, os protestos em Brasília registraram depredações contra o patrimônio público. Ao menos 7 veículos e 4 ônibus foram incendiados. Os manifestantes também tentaram invadir o prédio da Polícia Federal depois da prisão de uma liderança indígena que participa dos protestos. Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, se manifestem sobre os atos de vandalismo e divulguem quais medidas serão tomadas pelas forças de segurança. A Polícia Federal faz uma operação junto com a Receita Federal para investigar quadrilha que vende créditos falsos para o pagamento de dívidas tributárias. São cumpridos 19 mandados judiciais no Rio de Janeiro. Os agentes da Polícia Federal e da Receita Federal saíram às ruas para cumprir 5 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra um esquema criminoso. As investigações apontam para a venda de créditos inexistentes para compensação de dívidas tributárias de empresas. Segundo a PF, o esquema seria comandado por um grupo da área de consultoria tributária e empresarial. As empresas endividadas são consideradas vítimas da quadrilha. A fraude foi detectada pela Receita Federal. Cerca de 100 policiais federais e 20 auditores federais cumprem os mandados nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Maricá. Além dos mandados, foram expedidas ordens de bloqueio e sequestro de bens que ultrapassam 100 milhões de reais, em razão dos prejuízos causados à União e a terceiros. O principal responsável pela fraude teria atuado com parentes, uma advogada e laranjas para ocultar a origem ilícita dos recursos recebidos, que são transferidos para as contas em nome dessas pessoas. Eles também registraram bens móveis e imóveis em nome dessas pessoas. O prejuízo financeiro para a União com a fraude teria sido de cerca de 2 milhões de reais. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação de documento, lavagem de dinheiro e associação criminosa, com penas que, somadas, podem chegar a 23 anos de prisão. E uma medida provisória deve abrir um crédito extraordinário para a Previdência Social. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória que abre crédito extraordinário de 7 bilhões e meio de reais para a Previdência Social. A medida é autorizada pela Constituição em situações imprevisíveis e urgentes. O crédito da MP atende à nova Previdência e está dividido em 2 programações. 1 bilhão e 700 milhões de reais vão para a compensação previdenciária e 5 bilhões e 700 milhões de reais são destinados a benefícios previdenciários. Após a reforma da Previdência, que completou 3 anos em novembro, o governo afirmou que os gastos cresceram muito com a aceleração das análises de requerimento e redução das filas de espera, deixando o governo sem margem no orçamento nos últimos meses do ano. A fila de pedidos que aguardam análise do INSS atingiu em outubro o menor estoque dos últimos anos, com 976 mil processos. Em janeiro deste ano, haviam mais de 1.865.000 requerimentos em análise. As despesas obrigatórias foram estimadas em mais de 22 bilhões de reais e 70% do valor corresponderia à Previdência. E olha só, a partir de hoje, os paulistanos com mais de 60 anos deixam de pagar a passagem de ônibus. A Prefeitura da capital retomou a gratuidade no transporte público para esses idosos.
Já está valendo um decreto publicado no Diário Oficial pela Prefeitura de São Paulo que garante o passe livre em ônibus para pessoas com 60 anos ou mais na região metropolitana. Esses cidadãos devem emitir o bilhete único especial do idoso, se cadastrando nos postos da SP-Trans, desde que comprovem residência nos municípios citados. A retomada da gratuidade na cidade acontece depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo publicou o acordão, que considerou inconstitucional parte de uma lei aprovada na Câmara Municipal em dezembro de 2019 e que suspendeu o benefício na cidade. Segundo a SP-Trans, a apresentação do RG direto nos ônibus será aceito apenas enquanto os sistemas de bilhetagem eletrônica estão sendo preparados para atender a retomada da gratuidade para esses novos passageiros beneficiados. O Diário Oficial da cidade também abriu um crédito adicional especial de R$ 170 milhões para que a Prefeitura de São Paulo amplie as compensações tarifárias do sistema de ônibus da cidade neste ano. Segundo a SP-Trans, até novembro, o valor pago pela gestão municipal às empresas de ônibus da capital paulista já somava R$ 4 bilhões e 600 milhões de reais. E veja a seguir, China ameaça retalhar Reino Unido após diplomatas chineses serem obrigados a deixar o país. E faltam menos de 10 dias para uma das datas mais esperadas do ano. E se tem uma coisa que não pode faltar é o tão amado panetone, uma iguaria que desperta emoções. O panetone para mim representa o Natal, a chegada do menino Jesus, que é maravilhoso. Eu amo panetone. Não perca, nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h16 pelo horário de Brasília. Vamos então falar de Copa do Mundo. França e Argentina chegaram ao lugar onde todas as seleções queriam estar, na grande final de domingo. E agora o Kleber vai contar pra gente como foi a classificação dos franceses. Diz aí, Kleber. É isso aí, Dani. As duas seleções estão nos lugares mais cobiçados do mundo do futebol. São finalistas da Copa do Catar. E a França, aliás, disputará a segunda final consecutiva, feito que nenhuma outra seleção conseguiu desde o Brasil em 1962. Vamos ver como foi a classificação francesa. No estádio Al Bayt em Alcor, a classificação francesa começou a se desenhar logo no início da partida. Aos 4 minutos, uma jogada tramada pela direita acabou sobrando para o lateral esquerdo Théo Hernandes, que dentro da pequena área emendou um voleio sem jeito para abrir o placar. Os leões do Atlas não se abateram e forçaram o goleiro francês Lohri a fazer boas defesas ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, os marroquinos seguiam pressionando, principalmente pelo lado direito, com Ziyech e Hakimi. Mais uma substituição francesa aos 31 minutos jogou um balde de água fria nos azarões. Kolo Muani entrou no lugar de Dembélé e com menos de 1 minuto em campo aproveitou um rebote do goleiro Bono para ampliar e resolver o jogo. A França agora encara a Argentina no domingo no estádio de Lusail para definir a próxima seleção tricampeã mundial. Aos marroquinos, primeiros africanos e árabes a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo, resta a disputa pelo terceiro lugar no sábado contra a Croácia. Bom, as seleções estão definidas, mas para quem será que o brasileiro vai torcer nessa grande final? Nós fomos às ruas conferir. Veja. A grande final da Copa do Mundo do Catar vai ser realizada entre a França e a Argentina. Para quem que vai sua torcida? Então, esse ano vai para a França. A minha torcida vai para a França, é? A minha torcida, infelizmente, vai ter que ser para a Argentina, entendeu? Porque eu não gosto de francês, acho o francês muito folgado, o Mbappé é muito folgado, quis queimar o menino Ney, então é da Argentina a minha torcida. Estou torcendo, acho que para a França e está bem equilibrado, acho, as duas equipes, mas eu acho que a França leva. Agora, domingo, eu estou fechado com
com a França. A França, para mim, é a favorita. Dificilmente a França vai perder essa Copa. Era para ser o Brasil, mas o Brasil não se cuidou, menosprezou o adversário, todo mundo ganhando um jogo de 1-0, o Brasil quis ser o bambambam da Copa, saímos fora. A última Copa foi da França, que eles ganham 2 vezes de novo, não dá não. E que o Brasil possa fazer a parte dele em 2026, né? Estamos precisando fazer isso, jogar com mais raça, mais personalidade, além do talento que já tem. Só que está faltando no nosso futebol brasileiro. E agora nós vamos para a nossa última rodada da Copa do Palpite. Tudo ou nada. Quem acertar agora leva o troféu. Meu palpite, França 1-0. E você, Dani, qual que é o seu palpite valendo tudo ou nada? Valendo tudo ou nada, meu palpite é 2-1 para a Argentina. Vamos ver se dessa vez eu consigo ganhar alguma partida. E agora eu sigo então com destaque internacional. A China ameaçou nesta quinta-feira adotar medidas contra o Reino Unido caso o governo do país não atue para permitir que os diplomatas chineses trabalhem de maneira livre. O anúncio aconteceu após confrontos no consulado de Manchester. O Ministério Britânico das Relações Exteriores anunciou esta semana que 6 diplomatas do consulado chinês em Manchester deixaram o Reino Unido. Eles teriam se envolvido no ataque a um ativista em um protesto contra Pequim em outubro. A polícia de Manchester abriu uma investigação sobre o caso depois que Bob Chan, um manifestante de Hong Kong, afirmou que foi arrastado por diplomatas chineses para a área do consulado, onde acabou agredido durante a manifestação. Nesta quinta-feira, a China ameaçou adotar medidas contra o Reino Unido caso o governo do país não atuasse para permitir que os diplomatas chineses possam trabalhar de maneira livre. Londres não cumpriu suas obrigações sob as normas do direito internacional e acordos bilaterais. Também não informou sobre a manifestação com antecedência, não cumpriu sua responsabilidade de garantir o desempenho normal das funções e a segurança do Consulado-Geral da China. Pelo contrário, Londres difamou a China e abrigou os separatistas violentos de Hong Kong. Apontou o dedo para a equipe do Consulado-Geral, que foi assediada e atacada. O Reino Unido explicou que os 6 funcionários da diplomacia chinesa saíram do país antes do prazo imposto por Londres para suspender sua imunidade diplomática e serem interrogados pela polícia sobre o incidente. Entre eles está o cônsul-geral Zheng Xiuan, um dos principais diplomatas chineses no Reino Unido, cujo regresso ao país é parte, segundo Pequim, do rodízio normal dos funcionários chineses. E antes de encerrar, Kleber, você gosta de panetone? Olha, Dani, eu gosto muito. Meu preferido é o chocotone. Boa escolha. E Natal tem mesmo gosto de panetone, chocotone. É impossível pensar na data sem esse doce. E hoje em dia, como você disse, né, Kleber, são muitos os sabores. Não só aquele tradicional com as frutas cristalizadas, que eu particularmente não gosto muito. É verdade. Nós vamos agora mostrar como surgiu essa receita de sucesso. Acompanhe na reportagem da Maria Clara Leite. Quando o Natal se aproxima, ele é presença garantida no café da manhã ou da tarde, sobremesa, no almoço ou jantar. E um dos presentes mais cotados pelos brasileiros. Tem essa sensação de família, de infância, de aquele tempo que a gente se reúne. Minha avó fazia panetone, né? E ela falava paletone. E a gente achava muito engraçado. Então, quando a gente vê os panetones, me remete sempre a essa época de Natal da minha avó, da reunião da família, né? Era muito, muito bom. A Rosalba até se emociona ao falar sobre o assunto. O panetone para mim representa o Natal, a chegada do Menino Jesus. Que maravilhoso! Eu amo panetone. O Brasil é um dos países que mais consomem o produto em todo o mundo. E essa é mais uma paixão nacional que chegou ao país com os imigrantes italianos. Diz a lenda que o panetone nasceu em Milão depois do erro de um padeiro. Na véspera de Natal, o homem teria se enganado ao jogar frutas na massa de pão e, para consertar a falha, acrescentou ingredientes que formaram o que hoje conhecemos como panetone. Na maioria dos casos, são os padeiros que confeccionam os panetones. Mas aqui nessa padaria famosa na região central de São Paulo, onde estamos hoje, é um pouquinho diferente. São os confeiteiros, os autores da obra. E são eles que vão nos mostrar como é que é a produção dessa iguaria.
Primeiro, eles preparam a massa, que é muito bem misturada nesta batedeira industrial. E os ingredientes? Água, farinha, fermento e essa mistura especial que já vem pronta. Mas eu vi aqui também, Luiz José, que tem essa essência de panetone. Essa daqui vai em qual momento? Essa daqui, a pré-mistura já vem com a essência. A gente coloca um pouquinho só para dar mais um sabor a mais. Aí são acrescentadas as frutas cristalizadas ou as gotas de chocolate. Depois dele pronto, ainda vai recheado com a trufa. E fica irresistível. Por aqui, os panetones são produzidos o ano todo. Só que aí tem aquela data específica, final do ano, a época sazonal. A partir de novembro a gente já começa a produção já de panetones, exposições, que a época já chega natalinos, aí já retoma já nossas bastante encomenda, exposições para de vendas. E nos dias que antecedem o Natal, a Bela Paulista produz cerca de 1.000 unidades por dia. E a expectativa é de que mais de 30.000 panetones sejam vendidos até o dia 25 de dezembro. Em todo o país, a Associação Brasileira de Supermercados prevê alta de 10% nas vendas do produto nesse mês, em comparação com o mesmo período do ano passado. E esse casal deve contribuir para que essa meta seja alcançada. Provavelmente a gente vai comprar alguns, né? Todo ano a gente sempre dá para alguém, né? Ou a gente recebe ou a gente dá. Panetone vale como presente também, com certeza. Para presentear, além dos tradicionais, tem vários outros sabores. O maracujá, limão e além deles também, a gente também faz também os minis de doce de leite, mini trufado de chocolate. São opções para todos os gostos e bolsos. A Rosalba já deu alguns de presente. Agora está só esperando ganhar o dela. Quem sabe, né? Daqui pro dia 25 a gente não ganha um panetonezinho. Olha, Dani, o que chamou a atenção nessa reportagem é que essa receita de tanto sucesso começou com um erro. Ou seja, é uma receita para o paladar, mas também para a vida. Pois é, e que erro maravilhoso, não é? Porque aquilo que era para ter um gosto amargo, um erro, acabou com um gosto mais do que doce e maravilhoso para a gente. Legal. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e não se esqueça que às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Uma ótima tarde para você e até amanhã.